Olá, muito boa tarde. As igrejas cristãs assinalam nestes dias o oitavário de oração pela unidade dos cristãos. Uma temática que é também sugerida pelos textos da Bíblia que são lidos nas missas deste domingo e que hoje queremos analisar no diálogo com a irmã Luísa Almendra, professora de Sagrada Escritura da Universidade Católica Portuguesa, e o padre Vítor Gonçalves, pároco em Lisboa. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa para esta análise bíblica. E neste contexto do oitavário de oração pela unidade dos cristãos, começamos esta análise pela segunda leitura, onde está essa interrogação, que é o tema deste oitavário. Estará Cristo dividido? Em que contexto surge esta interrogação e que relevância tem ela nas primeiras comunidades cristãs, nos primeiros anos do cristianismo? Eu penso que é importante percebermos que Paulo está a escrever a uma comunidade de Corinto, uma comunidade que foi fundada por ele, que estava a iniciar a sua vida cristã, a sua existência cristã, mas que é uma comunidade que... Esta cidade de Corinto era uma cidade que era muito heterogénea, tinha pessoas muito diversificadas, com uma dimensão social e cultural muito diversificada, e, portanto, os cristãos não eram um grupo isolado, era um grupo que vivia socialmente em contacto com outras pessoas e com a cultura do seu tempo. E o que é que acontece? Acontece que... muito próprio desta cultura grega, não é? O diálogo, a diatribe, acontecia que muitas vezes os cristãos no seu testemunho e no seu dialogar entravam num debate, num debate, não digo teológico, mas entravam num estilo de debate em que tornavam quase como que o cristianismo também, quase como uma escola de sabedoria, como outras escolas que havia ali na sociedade de Corinto. E então, e depois, de certa maneira, defendiam os pontos de vista ou ligavam-se àqueles que lhes parecia que partilhavam do seu ponto de vista e tornavam-se adeptos da maneira de pensar daquele ou do outro, ou daqueles que tinham um papel relevante na comunidade cristã. Então é este o ambiente, como socialmente era assim que se vivia, alguns distinguiam-se pela sua capacidade de pregação, de ensino, de debate, também estes cristãos de Corinto também começavam a ser assim. Isto chegou aos ouvidos de Paulo. Chega aos ouvidos de Paulo que se começaram a formar grupos, não é? Partidos, uma espécie de partidos entre os cristãos. E uns diziam, eu sou adepto das ideias de Paulo ou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, enfim. E é neste contexto que Paulo vem fazer o ponto da situação. Quer dizer, Paulo, Pedro, eles são mediadores da graça, não é? A graça é Jesus Cristo, não é? Aquele que deve ser o centro é Cristo, não é? Caso contrário, o que vai acontecer são as divisões. E Paulo percebe-se disso imediatamente, não é? E tanto faz este apelo, não é? Pede que falem a mesma linguagem e que não haja divisões. E o grande argumento de Paulo, que é muito curioso, é que ele diz: fui eu crucificado por vós, não é? Foi porventura Paulo crucificado por vós? Foi em nome de Paulo que recebeste o batismo? Este é o grande argumento, não. Foi em nome de Jesus Cristo. Tudo o que um cristão é, na sua essência, porque o que aqui está em causa até nem eram os debates, não era esse tal diálogo. O que está em causa é a essência da fé. E a essência da fé é Jesus Cristo. E Jesus Cristo crucificado, Paulo tem isto muito claro. Então, Ele é que morreu, Ele é que deu a vida por nós, Ele é que é Deus connosco, não é? Então é nele, não é, que nós devemos estar centrados e não nestes pequenos ídolos que às vezes aos quais nós nos ligamos e que, enfim, descentramo-nos, não é, desse fundamento que é Cristo. Paradoxalmente, Padre Vítor Gonçalves, esta marca ou esta tendência de divisão está na história do cristianismo, na história do catolicismo. Eu creio que porque todos nós também fazemos referência a quem nos marca. E é muito natural que os que conheceram Paulo e o seu entusiasmo ficaram marcados por ele. Os que conheceram Pedro ficaram marcados. E não conseguiram ficar marcados por Cristo? Não, ficaram também. Isso foi impedimento? Só que Pedro e Paulo e Apolo e mais não sei quem estavam ali perto, estavam ainda com eles. E faz-me sempre um bocadinho lembrar a riqueza da diversidade de carismas na vida da Igreja. É natural que quem contacta com um grande santo ou santa fica ligado a ele. De São Francisco diziam que ele era um outro Cristo. E, portanto,
Da mesma forma que os diferentes movimentos, hoje em dia, mais do que as grandes ordens religiosas, se calhar falamos de movimentos de mais variada espécie. Fica-se até porque há um contacto muito direto com o fundador. E quanto mais perto está o fundador, mais nos sentimos também ligados a ele. O que nos faz perceber é que a realidade é sinfónica, de algum modo, não é? Portanto, a música, diríamos, que é a boa nova, é tocada com muitos instrumentos. Mas o que é importante é que toquem a música. Não é que se valorize só o violino, ou o violoncelo, ou o piano. Perdoem-me se calhar é uma imagem fraca, mas e é aqui, isto vai ser sempre uma tensão. Não no absoluto de criar divisões. Criou. Se calhar podemos olhar para este tema de porque é que falamos de unidade dos cristãos. Porque é que Jesus, logo na oração sacerdotal, no capítulo 17 de São João, pediu ao Pai tantas vezes: Pai, que eles sejam um como eu e tu somos um, ó Pai. Porque, efetivamente, na experiência humana, começamos às vezes na tendência de valorizar o nosso clube. E vou para outra imagem. A fé não é um campeonato de futebol onde Deus seria o futebol e os clubes seriam os diferentes modos de o realizar. É diferente. Portanto, a unidade que é Cristo tem de ser sempre valorizada. E a unidade que Cristo faz na riqueza e na diversidade dos carismas. São Paulo irá falar nisso também nesta carta e depois na segunda. Então, é preciso essa atenção em que a centralidade, e eu creio que ele termina, a irmã Luísa já falava, é a cruz de Cristo. É na cruz de Cristo, e é na doação de Cristo, e é na referência de todos a Cristo. E voltamos a aprender um bocadinho com João Batista, como falávamos na semana passada. Mesmo os grandes santos devem apontar que eles não são o centro, é Jesus. A santidade é de Jesus na particularidade de cada um de nós. Os grandes movimentos, os grandes fundadores, as grandes correntes eclesiais têm de exercitar isso constantemente. Eu creio que é uma condição. É uma condição para não cairmos na uniformidade, uma condição de estar sempre atentos a isto e uma condição para não cairmos também no autismo, que é cada grupo fechar. E agora nós é que somos puros, porque nós agora descobrimos o Evangelho de uma maneira, nós temos aqui um movimento espetacular, fazemos oração, fazemos tanta coisa, os outros coitados que se amanhem. Perdoa este modo de dizer, mas isso é que não pode acontecer. E, portanto, só se vai lá pela experiência da humildade, pela consciência de que somos todos discípulos de Jesus e que isso tem de ser a nossa união. E por isso são importantes momentos de oração, como aqueles que acontecem neste oitavário, como acontece, por exemplo, amanhã, numa celebração nacional ecuménica. Exato. Na Catedral de São Paulo, aqui em Lisboa, ali às Janelas Verdes, perto da Igreja de Santos, estas igrejas cristãs que têm partilhado este diálogo ecuménico, vão ter uma celebração comum, nacional, e onde vão fazer o reconhecimento, o diálogo que já na prática tem acontecido, que é o reconhecimento mútuo do batismo, com a participação dos hierarcas, dos representantes da Igreja. É amanhã, sábado, às 6 da tarde. 25 de janeiro, precisamente, a festa da conversão de São Paulo. E no fundo, o que é isso também? É um ato de conversão. Nós precisamos constantemente da conversão. Convertermos-nos a Deus e convertermos ao outro também. Porque se de repente eu me julgo mais santo que o outro, não está a correr bem. Este reconhecimento mútuo do sacramento do batismo, que já tivemos a oportunidade de falar aqui neste programa, ajuda, até pela experiência pastoral que tem, ajuda a esta aproximação entre os cristãos? Sem dúvida, pelo menos de conhecimento e ao mesmo tempo de não deixarmos apenas numa celebração de uma semana de oração pela unidade dos cristãos, mas naquilo que é o contacto, quase diríamos cotidiano, ou hoje em dia até com a grande mobilidade que existe. Nós tivemos e temos tido a experiência, por exemplo, dos cristãos de leste, de igrejas, este termo é um bocadinho ortodoxas, e quantos deles também gostam de vir à celebração, porque às vezes não têm a sua celebração no seu rito, e participar na nossa dentro daquilo que é possível. E acho que isso enriquece-nos imenso, porque julgarmos-nos únicos, julgarmos os melhores,
não tem nada a ver com o que Deus quer para nós. Regressamos aos textos deste domingo. Acho muito importante isto que o Padre Vítor acabou de dizer e eu considero que esta semana, mais do que para consciencializar aquilo que nos divide, é aquilo que nos une. E eu acho que é grande, para mim, o grande valor desta semana é pensarmos que estamos unidos, né, sobre esta pessoa de Jesus Cristo. Ele é a grande unidade, que faz a unidade dos cristãos, é Ele que realiza a unidade, é Ele que nós temos que pedir esta unidade e esta capacidade de nos abrirmos aos outros, porque o ser humano é por tendência muito não é? É muito fechado, virado para si, e é Cristo que nos vira, não é? Para o outro e nos abre ao outro, e Ele é essa abertura ao outro, e é Ele que realiza a unidade nesse sentido, na sua profundidade, na sua dimensão de abertura, na sua dimensão de inclusão, embora reconhecendo as diferenças, mas as diferenças não podem ser, não são elas que são a destruição da unidade. E São Paulo, é verdade, ele diz uma expressão muito importante: harmonia no pensar e no agir. E quando se fala de harmonia, tem que se falar de realidades que são diferentes, mas são harmónicas. E aí sim, a imagem da orquestra é melhor. É melhor. Falamos agora do Evangelho que se escuta nas Eucaristias deste domingo, é de São Mateus, no capítulo 4. Fala este Evangelho do início da vida pública de Jesus, do início da pregação. Jesus começou a pregar e a escolher os seus primeiros colaboradores. Exatamente. É muito bonito este testemunho que Mateus nos dá. Diz-nos que Jesus, até nos situa, que Jesus que estava em Nazaré, que nós sabemos que ficou em Nazaré com os seus pais, com Maria e José, e terá feito ali o seu crescimento. A determinada altura deixa Nazaré, muda de endereço, não é? E vai habitar em Cafarnaum, escolhe mudar-se para Cafarnaum. Muda de residência. Muda de residência, não é? Dizia aqui o Padre Vítor, mas mantém o e-mail, manteve o seu endereço de e-mail. Podem todos contactá-lo. Mas o interessante aqui também o autor está a querer nos indicar que depois também vamos assistir, não é, no Evangelho à escolha dos primeiros companheiros, dos primeiros discípulos, e à sua situação e à sua circunstância de vida, não é? Jesus não é o texto, aquilo que eu queria deixar assim um pouco também aqui sublinhado, é que os textos são muito rápidos, não estão preocupados no detalhe, não é? Mas Jesus, este movimentar-se de Nazaré para Cafarnaum, também há aqui uma diferença entre a vida que ele tinha até aquele momento e a vida que ele agora vai passar a ter. E neste momento novo da vida de Jesus, não é? É muito curioso que o autor bíblico vai buscar esta citação de Isaías, e que diz, não é? Vai referir-se à terra de Zabulão e de Neftali, Estrada do Mar, do Além Jordão, e referir que e tudo isto foi para se cumprir esta profecia, não é? Que agora, não é? Neste tempo novo, não é? Este povo que estava perdido e que estava no meio de grande confusão e de sofrimento, nas trevas, não é? Aqui simbolizado por este termo, as trevas, vai ver uma grande luz, não é? Para aqueles que habitavam na região sombria da morte, uma luz se levantou. Toda esta zona da Galileia, esta terra de Zabulão e Neftali, foram zonas que foram muito invadidas, que sofreram muitas invasões da Assíria, foram terríveis. Esta imagem da luz até é muito curiosa, porque um dos castigos, havia castigos terríveis, era cegar, não é? Portanto, não ficavam sem ver mesmo. Portanto, aqui o autor tem imagens e tem um conhecimento que nós não temos, não é? E quando se refere às trevas e à terra das sombras, na sombra região da morte, não é? Erguer-se uma luz e poder ver-se uma luz é algo muito significativo. Não é como nós que vivemos rodeados de luz, e a luz para nós, desde o dia até à noite, pode ser haver sempre luz, porque temos acesso à luz com muita facilidade. Essa luz é da mensagem de Jesus que começa a pregar? É aqui uma passagem, não é? Para esta... Há um estado, há uma situação real que o povo vivia,
física, mas que também correspondia a uma realidade interior, não é? E Jesus vai emergir, não é? A vida pública de Jesus vai ser vista como este trazer algo, uma luz, quer dizer, uma orientação, um sentido para a vida desta gente. Desta região, que é uma região muito sofrida e muito controversa, não é a região do judaísmo puro, da Judeia, não, é a região misturada, muito heterogénea, é a Galileia dos gentios, é aqui que Jesus começa nesta periferia. É a periferia. Sim. Jesus vai da periferia ao centro. Exatamente. Jesus começa ali na periferia. Exatamente. Né? Uma imagem muito bonita. Passamos à escolha dos discípulos neste texto, irmã. Que força tem esta imagem? Caminhando ao longo do Mar da Galileia, começou a ver e a chamar, não é? Alguns dos seus colaboradores. É curioso porque ele passa, não é? Caminha ao longo do mar, não é? E vê e chama e ele diz: vinde e segui-me. Surpreende, não é? Se nós formos ver outros textos de chamamento, por exemplo, no Antigo Testamento, com Abraão, não é? Abraão recebe um chamamento e diz: deixa a tua terra e vai, não é? É chamado a ir, não é? Aqui o chamamento no Novo Testamento, imediatamente agora neste texto de Mateus, aqui, vem, não é? Vem e segue, não é vai e faz, é vem e segue. E esse é o dinamismo do cristianismo? E é o dinamismo do cristianismo. É um seguimento, é um deixar. Eles estavam no seu trabalho, tinham a sua atividade, portanto eles não estavam assim no vazio, não é? Eles vão ter que deixar o seu modo de vida, o seu modo de se organizarem, a sua maneira de se sustentarem, e para agora orientá-lo para Jesus. E não há nada que nos diga que eles conhecessem esta pessoa, não é? Que eles tivessem tido o conhecimento de Jesus, às vezes, não é? É preciso um conhecimento e as orientações todas, não é? Ele encontra-se com eles, não é? Nós temos em Lucas, Jesus já pregou na sinagoga, já foi à casa de Simão, e depois é que Jesus chama, não é? Mas eles já ouviram Jesus, fez o milagre dos peixes, já viram-no fazer um milagre. Aqui, ele apenas começa a sua atividade, começa a pregar, começa a caminhar por ali, não é? Ele prega: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo, não é? E depois vê os irmãos, dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André, e chama-os para seguir. É a radicalidade, a opção radical do Evangelho. Não há aqui grandes preâmbulos de conhecimento, nem grandes preâmbulos de planos sobre o que é que vão fazer, apenas lhes diz: vão ser pescadores de homens, que é muito interessante também esta expressão. Eles eram pescadores de peixes, agora vão passar a pescar homens. Mas aqui a maneira como o autor coloca este chamamento mostra sem grandes a radicalidade que tem esta opção, não é? Padre Vítor, é esta radicalidade que vai marcando o cristianismo, e hoje a dificuldade de uma opção para toda a vida, pode ser essa condição que causa de facto dificuldade à resposta ao cristianismo? Sim, e damos resposta para o dia, para o próprio dia e mesmo assim, não é? É o carpe diem, né? Aproveita o dia. Eu creio que aqui, de facto, São Mateus apresenta desta maneira, embora discordo, eu acho que já havia conhecimento de Jesus. Jesus já os tinha cativado. Os outros evangelistas falam como falam, e até dois dos discípulos de João eram dois destes irmãos, dos dois pares, o André e o Tiago, ou o João, que faço sempre confusão. Muito interessante serem dois. Portanto, há aqui um chamamento também que tem a ver logo com a dimensão um bocadinho comunitária. Jesus lá à frente vai dizer: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Portanto, o combater o isolamento, o combater não é o individualismo, não é o pessoal é sempre. Perguntavas-me sobre a radicalidade. Eu creio que São Mateus quer mostrar muito aqui que isto é mesmo uma mudança de direção, de facto. A própria palavra de Jesus, primeira, é arrependei-vos. Mas o arrependei-vos, que em grego é metanoia. E metanoia é mais conversão, porque eu posso estar arrependido e ficar na mesma. Mas quando estou em atitude de conversão, eu estou arrependido e aquilo é uma espécie de trampolim. Bati no fundo e salto.
avanço. E é essa perspectiva de avanço, de algo novo, de algo que enche a vida, de que dá sentido, um novo conjunto de valores, um estar pronto para uma vida segundo o reino de Deus, que é feito neste dinamismo. E aí sim, é preciso dar passos. Não se faz sentado numa cadeira de universidade, onde também se dá passos, ali a aprender. Jesus é um mestre peripatético. E aí ele insere-se um bocadinho lá com os filósofos gregos que nós conhecemos, que ensinava à medida do caminho. E aqui logo, lançando este desafio tão espantoso, porque faz-nos um convite estranhíssimo. Pescador de homens. Então, mas os homens não são peixes? Porque o mar é um dos tais simbolismos que aqui no contexto é o lugar da morte. É o lugar daquilo que impede a realização plena do ser humano enquanto lugar desconhecido, dos monstros. Morria-se no mar, como às vezes ainda se morre também, né? O mar inspirava medo e respeito. Jesus andar sobre o mar vai significar a sua vitória sobre a morte. Então, os homens que estão imersos na morte, quer dizer, em tudo aquilo que os impede de serem plenamente o que Deus quer que eles sejam, filhos, irmãos, portanto, cheios de vida, é preciso pescá-los. É essa a participação da missão que Jesus oferece aos apóstolos. Portanto, é assim, chama-os para andarem com ele e dá-lhes logo trabalho. Dá-nos logo trabalho. Portanto... O nosso tempo está a chegar ao fim, irmã. Não sei se querem ainda referir a este texto do Evangelho ou fazemos a referência à primeira leitura. Podemos passar então à Fazemos então, muito brevemente, sobretudo para recordar que nessa primeira leitura está a frase que o Evangelho retoma, não é? O povo que andava nas trevas vê uma grande luz. Aqui num contexto diferente. Sim. Também estamos em Isaías, o tempo é complicado. Isaías quer transmitir ao povo uma mensagem de esperança e a maneira que ele encontra, não é? É muito interessante olharmos para o texto e fala de humilhação, a humilhação da terra de Zabulão e Neftali, e depois, mas no futuro será coberta de glória, portanto, humilhação e glória. Depois, o povo que andava nas trevas verá a luz, trevas e luz. Portanto, a mensagem é parte da grande realidade que o povo vive de humilhação, de trevas, de morte, para anunciar glória, luz e alegria e contentamento, mas sobretudo porque o profeta está muito preocupado em transmitir uma esperança, não é? A esperança para o povo de Israel. E por isso fala neste sentido. A situação de futuro, e os verbos, vejam, é muito, muito bonito também. Ele diz, no futuro será. Não é? Os verbos são colocados no futuro. E depois diz, o povo andava, não é? No passado, viu, levantou, habitava nas sombras da morte, uma luz se levantou, multiplicastes a sua alegria, e depois passam os verbos ao presente. E temos aqui um jogo que o profeta faz neste seu oráculo entre o passado, o presente e o futuro. E cobre o tempo todo, não é? Esta esperança é para cobrir o tempo todo. E por isso se retoma depois no texto do Evangelho. O nosso tempo chegou ao fim. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa a apresentar os textos da Bíblia e também o desafio ecuménico que estes textos lidos na missa neste domingo sugerem. Votos de bom fim de tarde, ótimo fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.